Eu costumava ser caminhoneiro por vários anos. Isso foi há algum tempo, mas eu nunca vou esquecer essa experiência. Era apenas meu primeiro ano no trabalho e eu estava dirigindo um caminhão de carga. Eu podia dormir na cabine do meu caminhão, o que eu costumava fazer com frequência. Lembro-me de uma vez, depois de um longo dia de viagem, em que eu estava adiantado em relação ao cronograma e cheguei a um local para pernoitar um pouco mais cedo do que o normal. Nem lembro exatamente em qual estado ou cidade eu estava, mas não era perto de nenhuma grande cidade. Fui a um posto de caminhões um pouco afastado da rodovia. Estava muito tranquilo quando cheguei, o que era incomum, porque a maioria dos postos de caminhões que eu tinha ido no passado sempre estava movimentada. Mas era cedo, então eu pensei que ficaria mais movimentado. Havia apenas alguns caminhões lá e eu encontrei facilmente um lugar para estacionar para a noite, o que era bom. Em seguida, entrei para pegar algo para comer e usar o banheiro. Quando voltei para o meu caminhão, comi e assisti a TV portátil que eu tinha comigo. Várias horas se passaram e, enquanto assistia à TV, achei que ouvi o som de alguém caminhando do lado de fora do meu caminhão. Eu não sabia por que alguém estaria perto do meu caminhão, já que eu estava estacionado um pouco afastado. Mas não era algo que me preocupou muito. Agora já estava ficando tarde, então eu sabia que deveria ir para a cama em breve. Decidi voltar ao posto de caminhões para usar o banheiro novamente e dar uma olhada ao redor antes de dormir. Quando saí do meu caminhão, não vi ninguém por perto. Havia apenas mais alguns caminhões do que antes, mas nenhum deles estava muito próximo ao meu. Entrei no posto de caminhões, e quando voltei, tudo estava igual. Voltei para dentro do meu caminhão e me preparei para dormir. Estava bastante cansado e adormeci rapidamente, mas acordei em algum momento da noite. Quando acordei, estava deitado de lado, de frente para a parte de trás do meu caminhão. A primeira coisa que notei foi que ouvia um barulho vindo de dentro do meu caminhão. Eu não podia acreditar, havia alguém lá dentro comigo. Eu teria que me virar para vê-los, mas não conseguia me obrigar a fazer isso imediatamente. Parecia que alguém estava mexendo nas minhas coisas lá dentro. Eu continuei deitado, fingindo estar dormindo. Alguns minutos se passaram e as coisas ficaram silenciosas por um tempo, mas então ouvi os ruídos novamente. Virei lentamente a minha cabeça e olhei. Apenas consegui ver vagamente que havia alguém dentro do meu caminhão comigo. Eles não estavam de frente para mim, então não consegui identificar quem eram. Considerei dizer algo, mas decidi continuar fingindo que estava dormindo. Eu não tinha ideia de como essa pessoa reagiria se soubesse que eu estava acordado. Cada momento que passava era aterrorizante. Então, ouvi-os levantarem-se e pude sentir que estavam se aproximando. Parecia que estavam bem em cima de mim, a apenas 1 metro de distância, em pé sobre minha cama. Eu permaneci imóvel, tentando ao máximo parecer que estava dormindo. A pessoa ficou ali por pelo menos 1 minuto. Fiquei surpreso que não pudessem ouvir meu coração batendo forte no peito. Depois, parecia que se afastaram de mim. Cerca de 1 minuto depois, ouvi uma das minhas portas se abrir e fechar, e tudo ficou em silêncio. Não se mexeu por vários momentos. Eu estava esperando que quem quer que estivesse dentro do meu caminhão já tivesse ido embora. Finalmente, consegui me virar e olhar. Com certeza, não vi mais ninguém lá dentro. Levantei-me lentamente e olhei ao redor. Eles haviam realmente ido embora. Verifiquei minhas portas e me certifiquei de que estavam trancadas. O estranho é que estavam. Nenhuma das minhas janelas parecia estar quebrada também. Eu não tinha ideia de como a pessoa que invadiu meu caminhão conseguiu entrar. Verifiquei minhas coisas e percebi que minha carteira tinha sido roubada. Alguns outros objetos também foram levados, incluindo meu relógio. Fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo feliz por estar bem. Deixei meu caminhão e entrei no posto de caminhões. Liguei para a polícia, e eles chegaram algum tempo depois, mas não puderam fazer muito. Descobriram, no entanto, que a fechadura da porta do meu lado do passageiro estava quebrada. Meu caminhão já era um pouco antigo na época. Depois desse incidente, trabalhei como caminhoneiro por apenas mais 1 ano. Foi, de longe, a experiência mais assustadora que tive.
Essa é uma história bizarra das minhas experiências como caminhoneiro. Eu tive esse trabalho por anos até seguir uma carreira diferente, que foi melhor para mim. No entanto, tenho muitas lembranças dos meus anos na estrada. Uma vez, eu estava dirigindo há algum tempo e parei em um posto de caminhões. Esse estava muito movimentado e entrei no prédio. Lembro que acabei conversando com uma mulher que estava lá dentro. Acho que nós dois pedimos comida e estávamos esperando. Começamos com uma conversa básica e descobri que ela também era caminhoneira. Acabamos conversando sobre nossos empregos e depois comemos juntos no posto de caminhões. Nós nos conhecemos um pouco e fiquei feliz em fazer uma amizade com alguém que também era caminhoneira. Às vezes, ficava um pouco solitário na estrada, e eu era solteiro na época. Lembro que a mulher me perguntou de onde eu era, e então ela disse que era de uma cidade próxima à minha. Eu morava perto de uma grande cidade e era uma área bastante populosa. Depois de conversarmos, acabei dando meu endereço a ela. Ela me disse que gostaria de me enviar um cartão postal da próxima cidade para a qual ela estava indo. Nada parecia estranho no momento, porque estávamos tendo uma ótima conversa. Eu achei que estava me dando bem com ela. Finalmente, chegou a hora de seguirmos caminhos separados, mas trocamos números de telefone também. Eu estava ansioso para talvez vê-la novamente quando voltasse para casa. Continuei dirigindo nos próximos dias, mas voltei para casa depois. Eu tive alguns dias de folga e tinha estado mandando mensagens para a mulher que conheci. Lembro que, em uma noite, quando estava em casa, houve uma batida na porta quase à meia-noite. Eu morava sozinho em uma casa pequena nos subúrbios da grande cidade que mencionei antes. Quando fui até a porta, decidi olhar pela janela primeiro. Eu não tinha ideia de quem estaria batendo na minha porta a essa hora. Havia um cara parado lá. Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo ali ou quem ele era. Por causa disso, decidi não atender a porta, mas ele bateu novamente. Quando não respondi pela segunda vez, assisti pela janela enquanto ele contornava a minha casa até a parte de trás. Agora, eu estava realmente preocupado. Ele chegou até a minha porta dos fundos e começou a bater nela. Logo depois, houve batidas em uma das janelas dos fundos da minha casa. Nesse ponto, eu estava na sala de estar, que ficava no centro da minha casa. Estava ficando preocupado que o cara tentasse arrombar a porta, então dei alguns passos em direção à porta dos fundos e gritei que estava chamando a polícia. A princípio, isso não pareceu dissuadi-lo. O homem não disse nada e permaneceu onde estava. Decidi, então, ligar para a polícia, e foi exatamente o que fiz. Não consigo imaginar que ele tivesse boas intenções. Eu relatei à polícia exatamente o que estava acontecendo. Quando desliguei o telefone, o homem parecia estar no mesmo lugar. Cerca de 1 minuto depois, ouvi um estrondo de vidro vindo da parte de trás da minha casa. Quando isso aconteceu, entrei no meu quarto e fechei a porta, mas não ouvi mais barulhos depois disso. Não tinha certeza se o homem havia entrado na minha casa ou não. Após cerca de 10 minutos, ouvi a polícia na porta da frente. Saí do meu quarto com cuidado, mas não vi ninguém quando fui até a porta da frente. A polícia estava lá e entrou e procurou em minha casa. Eles viram que uma pedra grande tinha sido arremessada por uma das janelas dos fundos. O cara tinha ido embora, quem quer que ele fosse. Depois que isso aconteceu, o homem nunca voltou, mas a coisa estranha é que a mulher com quem eu estava trocando mensagens também nunca mais me enviou mensagens. Tudo estava indo bem, mas ela parou de me mandar mensagens de repente. Tentei ligar para ela, mas a ligação não foi completada. Sinto que essas coisas estão conectadas, mas nunca descobri exatamente como ou porquê. Foi realmente estranho. Isso aconteceu não muito tempo depois de eu me tornar um caminhoneiro. Trabalhei muitos dias e noites longos, dirigindo por horas a fio. Uma vez, era muito tarde da noite e eu tinha dirigido o dia todo. Estava tão cansado e sabia que não conseguiria ir muito mais longe, então decidi fazer uma pausa e dormir algumas horas. Parei no acostamento da estrada. Nem me preocupei em procurar um posto de caminhões ou algo assim,
pois a área em que eu estava era bem tranquila e eu iria dormir apenas por algumas horas. Eu nem vi outros carros ao longe enquanto meu caminhão ficava parado no acostamento. Os arredores eram campos abertos e florestas em ambos os lados. Tranquei minhas portas e fui para a parte de trás do meu caminhão, onde tinha uma cama. Deitei e fechei os olhos. Em questão de segundos, eu estava dormindo. Essa sempre foi uma das melhores sensações, e deitar e adormecer após um longo dia de condução. Só dormi por cerca de 30 minutos e acordei com o som de batidas. Ainda estava escuro e as batidas vinham da área da minha porta do motorista. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei que devia ser um policial querendo saber se eu estava no caminhão ou se ia me dizer que não podia estacionar ali. Saí da cama e fui até a porta. Quando olhei pela janela, vi que não era um policial. Havia apenas um cara com um capuz e eu mal conseguia ver seu rosto. Ele estava olhando para cima e, em seguida, me viu. Depois disso, ele se afastou rapidamente. Achei isso meio estranho e abri a porta para ver para onde ele tinha ido. Mas quando olhei para fora, ele havia sumido. Não sabia para onde ele tinha ido, mas voltei para dentro do meu caminhão, tranquei a porta e tentei dormir mais um pouco. Ainda estava muito cansado e não tinha descansado o suficiente. Mais uma vez, adormeci rapidamente. Dessa vez, dormi por cerca de 1 hora, mas fui acordado novamente. Não sabia exatamente o que me acordou, pois não ouvi nenhuma batida ou algo assim. Fiquei deitado por alguns momentos e então fechei os olhos novamente para voltar a dormir. Mas assim que fiz isso, ouvi alguém tentando abrir a porta do passageiro do meu caminhão. De repente, não estava mais sonolento. Levantei-me e fui até a porta para olhar. Não vi ninguém lá. Abri a porta e olhei ao redor, mas não vi nada. Agora eu não sabia o que fazer. Deveria tentar dormir mais um pouco ou simplesmente sair dali? Eu estava pensando que provavelmente deveria apenas ir embora e comecei a me preparar para partir. Mas não mais do que 1 minuto depois, ouvi outro estrondo vindo da porta do lado do passageiro do meu caminhão. Era incrivelmente alto. Olhei naquela direção, mas não vi nada. Caminhei em direção à porta, mas antes que eu chegasse lá, as batidas pararam. Olhei pela janela, mas ainda não vi nada. Em seguida, abri a porta novamente e vi um cara correndo para dentro da floresta. Parecia ser o mesmo sujeito que tinha estado no meu caminhão antes. Depois disso, decidi sair dali. Não tenho ideia de quem era aquele cara ou por que ele estava mexendo comigo. Isso foi há muito tempo, mas ainda é a coisa mais arrepiante que aconteceu durante meu tempo como caminhoneiro. Isso aconteceu há algumas semanas. Eu estava dirigindo meu próprio caminhão para o meu negócio. É um caminhão grande e eu o dirijo por toda a região em que moro para fazer entregas. Trabalho em diferentes horários do dia, às vezes até tarde da noite. Isso ocorreu em uma noite em que estava trabalhando até tarde. Eu estava voltando para a sede da minha empresa após um longo dia. O horário era por volta das 23 horas, o que não é tão comum para mim, mas era um período movimentado. Eu ainda estava um pouco longe, em uma área mais rural, dirigindo por uma estrada tranquila. Minhas luzes do caminhão eram as únicas fontes de luz ao redor. Enquanto eu dirigia, de repente percebi algo à beira da estrada, à frente. Conforme me aproximava, percebi que era uma pessoa. Diminuí a velocidade e continuei dirigindo. Conforme me aproximava mais, pude ver claramente que era uma mulher parada à beira da estrada. Ela estava muito próxima da pista de condução, a cerca de 2 metros da linha. Fiquei curioso para saber o que ela estava fazendo ali. Não estava ciente de nenhum estabelecimento comercial ou casas imediatamente nas proximidades. Também não vi nenhum carro parado na estrada que pudesse pertencer a ela, como se tivesse quebrado ou algo assim. Isso era definitivamente confuso. Decidi parar e perguntar se estava tudo bem. Diminuí a velocidade do caminhão e parei logo em frente a ela. Ela olhou para mim e começou a se aproximar. Caminhou até o lado do motorista e eu abaixei o vidro da janela. Perguntei se tudo estava bem e o que ela estava fazendo ali na beira da estrada.
Ela disse que estava no carro com uma amiga e elas estavam discutindo. A amiga obrigou-a a sair do carro e foi embora, deixando-a para trás. Ela também disse que havia deixado o telefone no carro da amiga e não sabia o que fazer. Em seguida, ela me pediu se eu poderia levá-la até a cidade mais próxima. Conheço muito bem a região. Dirijo por aqui há anos e já estive em todas as cidades em um raio de cerca de 80 quilômetros. A cidade mais próxima estava a apenas 5 ou 10 minutos de distância. Era uma cidade pequena, com apenas alguns postos de gasolina, um supermercado e alguns restaurantes. Concordei em levá-la até lá. Disse a ela para entrar no banco do passageiro e começamos a dirigir. Perguntei onde ela morava e ela mencionou uma cidade que ficava na direção oposta. Achei isso um pouco estranho no início e perguntei se preferia que eu a deixasse lá, pois a distância seria a mesma, apenas na direção oposta. Ela disse que onde estávamos indo estava ótimo. Depois disso, paramos de conversar. Havia silêncio, apenas o rádio tocando baixinho. No entanto, ela começou a agir de forma estranha em pouco tempo. Começou a rir aleatoriamente, um riso quase sinistro. Eu quase perguntei o que estava acontecendo de engraçado, mas decidi não fazê-lo. Pouco tempo depois, ela começou a me encarar. Eu não olhei diretamente para ela e mantive meus olhos na estrada, mas pude sentir que ela estava me olhando, com a cabeça completamente virada em minha direção. Aquela situação durou um tempo desconfortável, e eu tentei quebrar o clima constrangedor dizendo algo. Acho que comentei algo como a noite está agradável, não é mesmo? Ela não disse nada, mas parou de me encarar. Foi então que percebi que ela estava olhando para baixo. Olhei de relance e vi que ela estava com um celular. Lembrei que ela havia dito que tinha deixado o telefone no carro da amiga. Quando olhei de relance, parecia que ela estava mandando mensagens para alguém. Pensei em dizer algo e cheguei perto disso, mas, no fim das contas, decidi não fazer nada e continuei dirigindo. Quando estávamos a cerca de 1 minuto da cidade próxima, ela finalmente falou novamente. Ela disse que não queria mais que eu a levasse até a cidade. Disse que precisava que eu a levasse para um lugar um pouco mais distante. Perguntei curioso para onde exatamente. Ela levou um tempo para me responder e finalmente disse: "E não se preocupe com isso." Senti um pressentimento ruim sobre toda essa situação. Já havíamos chegado à primeira cidade, então parei em um posto de gasolina que ainda estava aberto. Parei o caminhão e disse que aquele era o fim da linha para ela. Ela ficou chateada no começo, mas acabou saindo do caminhão. Então parti dali e fui embora. Eu pude ver que ela estava usando um telefone, e tenho certeza de que ela ficaria bem. Sinto que ela estava me fazendo dirigir até aquele lugar distante como uma espécie de armadilha. Estou feliz por não ter caído nessa.